Meu nome é Helena, tenho 68 anos e 3 dias atrás, minha filha Juliana e meu genro Ricardo me deixaram no aeroporto de Guarulhos com apenas $10 no bolso, como se eu fosse lixo descartável. O que eles não sabiam quando me abandonaram naquele saguão gelado, rindo enquanto se afastavam, é que esta senhora de cabelos grisalhos estava 3 passos à frente deles há meses. Quando voltarem para casa, vão descobrir que acabei de executar o golpe final em um plano meticulosamente arquitetado durante 2 anos, e agora o telefone não para de tocar. Já são 32 chamadas perdidas desde ontem. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Tudo começou quando Pedro, meu marido há 45 anos, faleceu de câncer. Juliana me convidou para morar com ela e Ricardo em São Paulo. Só até você se reorganizar, mãe, disse minha única filha com o que parecia genuína preocupação. Na época, meu coração dilacerado pela perda aceitou o convite sem questionar. Vendi minha pequena casa em Belo Horizonte e me mudei para o apartamento deles. Naquela época, não percebi os olhares que trocavam quando achavam que eu não estava olhando. Os suspiros impacientes quando eu levava mais tempo para subir as escadas. As conversas sussurradas na cozinha tarde da noite. O dinheiro da venda da minha casa, 320 mil reais, foi depositado em uma conta conjunta que Juliana sugeriu abrirmos. É mais seguro, mãe. Assim eu posso te ajudar a administrar enquanto você se adapta. Que erro terrível eu cometi ao confiar nela. Os primeiros sinais começaram sutis. Pequenos desaparecimentos do dinheiro. Uma transferência aqui, outra ali. Quando questionava, Juliana sempre tinha uma explicação pronta. Ah, mãe, aquilo foi para o condomínio extra, ou tivemos que fazer um conserto no carro. Em 3 meses, 50 mil reais haviam sumido. Em 6 meses, eram 120 mil reais. Enquanto isso, eu dormia no quartinho dos fundos, comia as sobras do jantar deles e ouvia Ricardo reclamando quando eu usava o ar-condicionado. Você precisa economizar, dona Helena. Conta de luz não está fácil. Economizar. Enquanto via minha filha com bolsas novas, Ricardo dirigindo um carro zero e os dois saindo para jantar em restaurantes caros todos os finais de semana. Tudo com o meu dinheiro. A humilhação diária foi se intensificando. Começaram a controlar meus horários, meus passeios, até minhas ligações para as poucas amigas que ainda tentavam manter contato. A mamãe está cansada hoje, Juliana dizia ao telefone sem sequer perguntar se eu queria falar. Ela liga depois. Eu nunca ligava. Não me permitiam. Então veio a proposta que quebrou meu coração em 1000 pedaços. Mãe, estamos pensando em comprar uma casa na praia, disse Juliana certa noite durante o jantar. Poderíamos usar aquele dinheiro da venda da sua casa como entrada. Meu dinheiro? Perguntei confusa. Mas aquilo é tudo que tenho para o resto da minha vida. Ricardo soltou uma risada. Dona Helena, a senhora vai morar com a gente para sempre. Para que precisa de tanto dinheiro guardado? Foi naquela noite, olhando para os olhos gananciosos da minha própria filha, que eu entendi. Eu não era mais mãe, avó ou sogra. Eu era um obstáculo entre eles e meu dinheiro. E obstáculos são removidos. Comecei a notar outros sinais alarmantes. Documentos do banco aparecendo para eu assinar, sempre com pressa, sempre com explicações vagas. É só uma atualização cadastral, mãe. Assinando aqui você não precisa ir pessoalmente ao banco. Uma vez, peguei Ricardo fotografando minha assinatura quando achava que eu estava dormindo. No dia seguinte, fingi um tropeço e consegui dar uma olhada em seu computador. Lá estavam. Várias tentativas de copiar minha assinatura em um documento de transferência total da minha conta para a deles. Eu sabia que precisava agir, e rapidamente. Mas como uma idosa sozinha poderia enfrentar 2 pessoas mais jovens, determinadas a tomar tudo que eu tinha? Foi quando me lembrei do conselho que Pedro sempre me dava. Helena, quando estiver encurralada, não lute contra a correnteza. Nade para o lado e deixe-a passar. Então, parei de lutar. Parei de questionar os gastos. Comecei a demonstrar pequenos lapsos de memória. Filha, que dia é hoje mesmo? Ricardo,
Eu já tomei meu remédio hoje? Deixava coisas fora do lugar. Queimava levemente o arroz. Eles trocavam olhares de confirmação. A velha estava mesmo ficando gagá. Perfeito para seus planos. Enquanto isso, em minhas raras saídas ao médico, sempre acompanhada por um deles, eu colocava meu plano em ação. Primeiro, abri secretamente uma conta em outro banco, usando o endereço da minha antiga vizinha de Belo Horizonte. Depois, entrei em contato com um advogado especializado em direitos dos idosos. Mostrei a ele extratos, gravações de conversas feitas escondidas, fotos dos documentos que tentaram me fazer assinar. Isso é crime, dona Helena, disse Dr. Maurício, ajeitando os óculos enquanto examinava as provas. Abuso financeiro contra idosos. Podemos pedir prisão preventiva. Mas eu não queria minha filha na cadeia. Por mais cruel que ela tivesse se tornado, ainda era minha filha. Eu só queria meu dinheiro de volta. E minha liberdade. A última parte do plano foi a mais difícil. Precisei transferir secretamente pequenas quantias para minha nova conta, pouco a pouco, para não levantar suspeitas. Precisei falsificar minha própria desorganização mental para que eles baixassem a guarda. E precisei esperar pelo momento perfeito. Ele chegou semana passada, quando Ricardo mencionou uma viagem a Miami. Preciso fechar um negócio importante lá, disse ele, enquanto Juliana sorria entusiasmada. Vamos levar você junto, mãe. Para conhecer a Flórida. Eu sorri com a ingenuidade deles. Mal sabiam que estavam me entregando em uma bandeja de prata o que eu mais precisava. Acesso a um ambiente internacional onde poderia executar a última fase do meu plano. O dia da viagem chegou. Ricardo carregava as malas com eficiência, enquanto Juliana verificava os passaportes. Eu fingia estar confusa, perguntando repetidamente sobre o destino, como uma senhora idosa genuinamente desorientada. Estamos indo para Miami, mãe. Já te falamos 10 vezes, Juliana respondeu impaciente enquanto fechava a porta do apartamento. Durante todo o trajeto até Guarulhos, observei os dois conversando em voz baixa no banco da frente do carro. Palavras como documentos, transferência final e definitivo chegavam aos meus ouvidos. Eles nem se preocupavam mais em ser discretos. Afinal, a velha estava confusa demais para entender, não é? No aeroporto, o fluxo de pessoas nos separou momentaneamente. Era parte do meu plano. Mãe, fique aqui com as bagagens enquanto vamos verificar o check-in, instruiu Juliana, apontando para os bancos perto da entrada principal. Claro, filha, vou ficar aqui quietinha, respondi, assumindo meu papel de idosa obediente. Assim que se afastaram, tirei rapidamente do bolso um envelope que havia preparado. Dentro dele, uma carta escrita à mão para minha filha, explicando exatamente o que eu sabia e o que havia feito. Coloquei o envelope dentro da bolsa dela, que haviam deixado comigo junto com as malas. 20 minutos depois, retornaram com expressões preocupadas. Ricardo conferiu o relógio várias vezes, enquanto Juliana mordia o lábio inferior, um tique nervoso que tinha desde pequena. Houve um problema com suas passagens, mãe, disse Juliana finalmente. Parece que houve um erro na emissão. Que estranho, respondi, fingindo confusão. Vocês não resolveram tudo online? Sim, mas... Aparentemente seu passaporte está com algum problema. Ricardo interveio, a mentira escorrendo fácil de seus lábios. Vamos ter que deixar você aqui e resolver isso quando voltarmos. Juliana tentou parecer consternada. É só por alguns dias, mãe. Não podemos perder essa oportunidade de negócios. Foi então que Ricardo tirou uma nota de $10 do bolso e colocou em minhas mãos. Isso deve dar para um táxi até em casa. Tem as chaves, não tem? Sim, tenho as chaves, respondi, sentindo o peso daquela nota de $10. Uma ofensa final que eles nem se importavam em disfarçar. Juliana me deu um beijo rápido na testa. Volto em uma semana, mãe. Se cuida. Vi os dois se afastando em direção ao portão de embarque, conversando animadamente. Ricardo chegou a dar uma risadinha, olhando para trás para se certificar de que eu continuava sentada ali, uma idosa abandonada com apenas $10. Esperei até que estivessem completamente fora de vista. Então, lentamente, tirei do bolso meu verdadeiro passaporte, não aquele falsificado que haviam perdido convenientemente.
Levantei-me e caminhei para outro terminal, onde uma passagem só de ida para Belo Horizonte me esperava. Enquanto isso, em algum lugar sobre o Atlântico, imaginei o momento exato em que abririam a bolsa e encontrariam meu envelope. Dentro dele, além da carta explicativa, estava um extrato bancário mostrando o saldo zero da conta que deveria conter meus 320 mil. A carta explicava em detalhes como eu havia transferido, durante meses, pequenas quantias para minha nova conta secreta. Como eu havia documentado cada abuso, cada fraude tentada, cada conversa sobre como se livrariam de mim após conseguirem meu dinheiro. Como eu havia entregado cópias de tudo para meu advogado, com instruções para processar ambos caso algo me acontecesse. E, finalmente, como eu havia cancelado suas passagens de volta ao Brasil. Eles estavam presos em Miami, sem dinheiro, pois seus cartões de crédito, alimentados pelo meu dinheiro, haviam sido cancelados. Com um apartamento que agora estava fechado, pois eu havia trocado todas as fechaduras antes de sairmos. Enquanto embarcava no voo para Belo Horizonte, senti uma mistura de tristeza e alívio. Triste por ter uma filha capaz de tal crueldade, mas aliviada por ter recuperado não apenas meu dinheiro, mas minha dignidade. Em Belo Horizonte, minha antiga vizinha e amiga Dona Cecília me esperava. Seu abraço sincero foi o primeiro gesto genuíno de carinho que recebi em anos. "E agora, Helena?" Ela perguntou enquanto me ajudava com a pequena mala. "Agora vou reconstruir minha vida", respondi. Longe deles. Foi na casa de Dona Cecília que comecei a receber as ligações. Primeiro uma, depois duas, então 10, 20. O telefone não parava. Juliana e Ricardo, desesperados em Miami, tentando entender como uma velha confusa havia conseguido virar o jogo contra eles. No 32º toque, finalmente atendi. "Como você pôde?" gritou Juliana do outro lado da linha. Sua voz tremia entre raiva e pânico. "Estamos presos aqui, sem dinheiro, sem..." "Como eu pude?" Interrompi calmamente. "A pergunta é, como vocês puderam?" "Sou sua mãe, Juliana." O silêncio do outro lado foi momentâneo, logo substituído pela voz de Ricardo. "Dona Helena, vamos resolver isso. Foi tudo um mal-entendido. Nós só queríamos..." "Roubar uma idosa?" Completei. "Abandonar sua mãe e sogra no aeroporto com $10 depois de roubar suas economias de uma vida inteira?" O telefone permaneceu silencioso por alguns segundos, antes de Juliana retomar a palavra. Sua voz agora embargada por um choro que eu não conseguia determinar se era genuíno ou apenas mais uma manipulação. "Mãe, você não entende. Estamos desesperados aqui. O hotel está ameaçando nos expulsar. Não temos como voltar. Nossos cartões foram bloqueados." "Que interessante", respondi, mantendo minha voz calma. "É exatamente assim que eu me sentiria se tivesse conseguido me abandonar naquele aeroporto, não é mesmo? Desamparada, sem recursos, traída." "Foi ideia do Ricardo", ela gritou, buscando uma saída fácil. Típico dela, sempre transferindo culpas desde criança. "Ele disse que era o único jeito de resolvermos nossas dívidas." Ouvi Ricardo protestar ao fundo, iniciando uma discussão entre eles. Era surreal testemunhar como um casal, aparentemente unido na crueldade, se fragmentava rapidamente quando confrontado com as consequências. "Vocês têm exatamente 3 opções", interrompi, usando um tom que não admitia contestações. Primeira, consigam dinheiro com amigos para voltar ao Brasil e enfrentem um processo criminal por abuso financeiro contra idosos, com todas as provas que reuni nos últimos 2 anos. O silêncio do outro lado me indicou que estavam ouvindo com atenção. Segunda, encontrem trabalho aí mesmo e recomecem a vida nos Estados Unidos. Talvez limpar banheiros em Miami seja uma boa lição sobre honestidade. "Você não pode fazer isso conosco", protestou Ricardo. "É sua família." "Família?", questionei, sentindo uma dor profunda ressurgir. "Foi o que pensei quando me mudei para seu apartamento depois que Pedro morreu. Quando confiei minhas economias, quando acreditei que vocês se importavam comigo. Deixei o peso daquelas palavras ser absorvido antes de continuar. A terceira opção é a única que oferece alguma redenção. Admitam o que fizeram. Tudo, sem omissões. Assumam suas responsabilidades
E talvez, com o tempo, eu considere ajudá-los a voltar. Não prometo perdão, apenas uma chance de reparação. Mãe, por favor. A voz de Juliana agora soava genuinamente desesperada. Vocês têm 24 horas para decidir. Depois disso, as provas vão direto para a polícia. Desliguei o telefone, minhas mãos trêmulas contradizendo a firmeza de minha voz. Dona Cecília, que havia escutado tudo sentada ao meu lado, segurou minhas mãos. Você foi forte, Helena. Mais forte do que eu seria. Não sei se foi força ou sobrevivência, confessei. Quando percebi que minha própria filha me via como um fardo, como um obstáculo entre ela e meu dinheiro, algo morreu dentro de mim. Naquela noite, revirei memórias de quando Juliana era pequena. Seu primeiro dente, seus passinhos inseguros pela sala, suas tranças que eu fazia todas as manhãs antes da escola. Como havíamos chegado a este ponto? Em que momento minha menininha se transformou em alguém capaz de abandonar a própria mãe em um aeroporto com $10? As horas passaram e o telefone permaneceu silencioso. Mesmo sabendo que era melhor assim, cada minuto sem notícias aumentava um vazio no meu peito. Afinal, por mais magoada e traída que estivesse, Juliana ainda era minha filha. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, Dona Cecília me entregou o jornal local. Talvez seja a hora de procurar um novo lugar para morar, sugeriu gentilmente. Um recomeço completo. Foi folheando aquelas páginas que encontrei um anúncio. Condomínio para a melhor idade. Moradias independentes com suporte comunitário. Parecia um sinal. Liguei no mesmo instante e agendei uma visita para o dia seguinte. O telefone tocou exatamente às 11h43, quase 24 horas depois do ultimato que dei a Juliana e Ricardo. Respirei fundo antes de atender, preparando-me para mais gritos ou súplicas. Mas o que ouvi foi diferente. Mãe, a voz de Juliana estava calma, quase irreconhecível. Você venceu. Nós fizemos tudo o que você disse. Tentamos roubar seu dinheiro. Planejamos deixá-la no aeroporto. Falsificamos documentos e assinaturas. Gastamos suas economias em futilidades. E... Sua voz falhou por um momento. E não pensamos nem por um segundo em como você se sentiria, abandonada e traída por sua própria filha. Aquela confissão, embora tivesse sido exigida por mim, atingiu-me com uma força inesperada. Era a confirmação de algo que eu já sabia, mas ouvir aquelas palavras proferidas pela voz da minha filha tornava tudo dolorosamente real. Por que, Juliana? Perguntei, não conseguindo conter a pergunta que me atormentava. O que fiz para merecer isso de você? Houve um longo silêncio, quebrado apenas por sua respiração entrecortada. Não foi nada que você fez, ela respondeu finalmente. Foi o que nos tornamos. Estamos afundados em dívidas há anos, empréstimos, cartões de crédito, financiamentos. Quando você veio morar conosco com aquele dinheiro todo, pareceu uma solução. Uma solução, repeti amargamente. Sua mãe virou uma solução financeira. Eu sei que não há desculpa, ela continuou. E sei que talvez nunca me perdoe. Mas estamos assumindo as consequências agora. Ricardo conseguiu uma passagem de volta através da embaixada. Ele vai voltar para responder pelo que fizemos. E você? Vou ficar. Consegui um emprego de garçonete em um restaurante brasileiro aqui. É pouco, mas o suficiente para sobreviver enquanto tento juntar dinheiro para devolver o que roubamos de você. Aquilo me pegou de surpresa. Não esperava uma atitude responsável vindo dela. Quanto tempo acha que vai levar para devolver R$320 mil trabalhando como garçonete em Miami? Perguntei, sem conseguir esconder o ceticismo. Anos, muitos anos, mas é o mínimo que posso fazer. Permaneci em silêncio, processando aquela informação. Parte de mim queria acreditar naquela aparente mudança de atitude, enquanto outra parte lembrava-me de quantas vezes fui enganada nos últimos anos. Mãe, não estou pedindo seu perdão agora, ela continuou. Só queria que soubesse que entendo o que fizemos e que, independente de suas decisões daqui para frente, vou tentar consertar meus erros. Quando desliguei, não tinha certeza do que sentir. Alívio, tristeza, esperança. Tudo se misturava em um turbilhão confuso de emoções.
E então? Perguntou Dona Cecília, que havia saído da sala para me dar privacidade durante a ligação. Acho que finalmente entenderam, respondi, enxugando uma lágrima teimosa que insistia em cair. Mas só o tempo dirá se é verdade ou apenas mais uma manipulação. Naquela tarde, fui visitar o condomínio para idosos. Era um lugar agradável, com pequenas casas independentes, áreas comuns arborizadas e uma comunidade ativa de pessoas da minha idade. Senti-me imediatamente acolhida. "A senhora está sozinha?" perguntou a corretora enquanto me mostrava uma casinha de 2 quartos. "Agora estou", respondi, sentindo um peso estranho naquelas palavras. "Mas talvez seja melhor assim." Mudei-me para o condomínio Novo Amanhecer 2 semanas depois. Minha pequena casa de 2 quartos era aconchegante e clara, com uma varanda que dava para um jardim bem cuidado. Pela primeira vez em anos, tinha um espaço que era genuinamente meu. Usei parte do dinheiro recuperado para mobiliar o local e deixá-lo com minha cara. Uma poltrona confortável para leitura junto à janela. Uma coleção de plantas que sempre quis cultivar. Porta-retratos com fotos antigas, algumas incluindo Juliana criança, porque apesar de tudo, não conseguia apagar completamente as memórias felizes. Meus dias foram ganhando uma nova rotina, caminhadas matinais com um grupo de vizinhos, aulas de aquarela às terças, tardes de cartas com Dona Cecília, que vinha me visitar regularmente. A vida estava seguindo um curso tranquilo, mesmo com a dor latente da traição familiar. Ricardo voltou ao Brasil, conforme prometido. Recebi a notificação oficial quando ele se apresentou às autoridades. Meu advogado, Dr. Maurício, me ligou imediatamente. "Dona Helena, Ricardo confessou tudo", informou, sem esconder a surpresa. Abuso financeiro, falsificação, conspiração para abandono de idoso. Ele está enfrentando as acusações sem contestação. "E agora?", perguntei, dividida entre o alívio pela justiça e a tristeza pela situação como um todo. Ele fez um acordo com o Ministério Público. Vai cumprir serviços comunitários, usar tornozeleira eletrônica e devolver integralmente os valores desviados com juros e correção. Mesmo sabendo que já recuperei meu dinheiro? Sim. O valor será doado a uma instituição de amparo a idosos, conforme determinação judicial. Foi ele mesmo quem sugeriu isso. Aquilo me surpreendeu. Parecia haver um genuíno arrependimento que eu não esperava ver. As semanas foram passando, e com elas comecei a receber e-mails de Juliana. No início, eram apenas breves atualizações sobre sua vida em Miami. Como estava se adaptando ao trabalho de garçonete. O pequeno quarto que alugava nos fundos de uma casa de família brasileira. As aulas de inglês que frequentava nas poucas horas livres. Não respondia aos primeiros e-mails. A ferida ainda estava muito aberta, e cada palavra dela me fazia reviver o momento em que me deixaram no aeroporto com apenas $10. Mas então, no 3º mês, algo mudou. Juliana começou a enviar reflexões mais profundas. Memórias de sua infância. Momentos que havíamos compartilhado. Reconhecimentos dolorosos de como havia se tornado uma pessoa que sua própria mãe não podia reconhecer. "Hoje atendi uma senhora que me lembrou você", escreveu em um desses e-mails. Ela veio sozinha ao restaurante, pediu um prato simples e comeu sem pressa, observando as pessoas ao redor. Quando fui recolher seu prato, ela segurou minha mão por um instante e disse: "Obrigada, querida, com tanta gentileza que me quebrei por dentro. Chorei no banheiro por 20 minutos, lembrando de quantas vezes você me agradeceu por pequenos gestos que eu recebia com impaciência ou desprezo. Como me arrependo de cada momento desperdiçado, cada oportunidade de simplesmente ser sua filha que joguei fora." Foi o primeiro e-mail que respondi. Apenas uma frase. Também sinto falta daquela Juliana. No condomínio Novo Amanhecer, minha vida ganhava novas cores. Literalmente, pois as aulas de aquarela revelaram um talento que eu não sabia possuir. Comecei a pintar cenas do cotidiano. O casal de idosos que caminhava de mãos dadas todas as manhãs, o beija-flor que visitava minhas flores, o pôr do sol visto da minha varanda. "Você deveria expor seus trabalhos", sugeriu seu Antônio, um viúvo gentil que organizava os eventos culturais do condomínio.
Estamos planejando uma feira de talentos para o mês que vem. Não sei se tenho coragem, confessei. Nunca mostrei minhas pinturas para ninguém além dos colegas de classe. Às vezes precisamos nos empurrar para além do conforto. Ele respondeu com um sorriso encorajador, especialmente depois que a vida já nos empurrou tanto. Aceitei o desafio. Durante um mês, pintei com mais dedicação, selecionando as melhores obras para a exposição. Era estranho como esse novo propósito preenchia meus dias com uma satisfação que há muito não sentia. Enquanto isso, a correspondência com Juliana continuava. Ela havia sido promovida a assistente de gerência no restaurante. Estava economizando cada centavo, morando em condições simples, sem luxos. Enviava pequenas quantias mensais para uma conta que abri especificamente para monitorar suas devoluções. Não era pelo dinheiro em si, eu já tinha o suficiente. Era para ver se o compromisso dela se manteria com o passar do tempo. 6 meses após nossa separação no aeroporto, recebi um pacote de Miami. Dentro havia um álbum de fotografias artesanal, com recortes de jornal, ingressos antigos e fotos de nossa família ao longo dos anos. Na primeira página, uma carta manuscrita. Mãe, este álbum contém as memórias de quem fomos um dia. Pessoas que se amavam, que cuidavam umas das outras, que compartilhavam sonhos e decepções. Não sei quando ou como nos perdemos desse caminho, mas sei que fui eu quem deu os passos mais decisivos na direção errada. Cada centavo que devolvo mensalmente não é apenas restituição financeira. É um lembrete constante do valor das coisas que não têm preço. Confiança, respeito, amor familiar. Valores que eu joguei fora em troca de bolsas caras e jantares em restaurantes finos. Não espero seu perdão. Apenas quero que saiba que estou tentando me tornar alguém melhor. Alguém que um dia talvez mereça ser chamada de filha novamente, com amor, mesmo que não mereça retribuição. Juliana. Guardei o álbum na estante, sem conseguir folheá-lo por completo. Era doloroso demais ver aquelas imagens de tempos mais felizes, sabendo como tudo havia terminado. O dia da exposição de talentos chegou. Minhas aquarelas foram dispostas em painéis na área social do condomínio, junto com trabalhos de outros moradores, esculturas em madeira, bordados, poemas emoldurados. Para minha surpresa, várias pessoas pararam para admirar minhas pinturas. Algumas até perguntaram se estavam à venda. A senhora tem um olhar único para os detalhes cotidianos, comentou uma visitante enquanto observava minha aquarela do beija-flor. Consegue capturar a beleza nas coisas simples. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Talvez esse fosse meu novo propósito: encontrar e revelar beleza onde outros talvez não vissem. Transformar dor em arte, solidão em contemplação. Foi durante a exposição que recebi uma mensagem de texto inesperada. Parabéns pela exposição, mãe. Seu Antônio me enviou fotos das suas aquarelas. Estão lindas. Juliana. Fiquei paralisada, olhando para a tela do celular. Como Juliana conhecia seu Antônio? Como sabia da exposição? Olhei ao redor e encontrei o senhor conversando animadamente com outros visitantes. Caminhei até ele, tentando controlar o turbilhão de emoções. Seu Antônio, como conhece minha filha? Ele pareceu momentaneamente desconcertado, mas logo sorriu. Ela me encontrou pelo Facebook, dona Helena. Procurou por pessoas que viviam no condomínio e me enviou uma mensagem. Disse que queria saber como a senhora estava, mas tinha medo de perguntar diretamente. E você tem enviado informações sobre mim para ela? Apenas coisas positivas, garantiu. Sobre sua adaptação, suas pinturas, os amigos que fez aqui. Ela parece genuinamente preocupada com seu bem-estar. Aquela noite foi de reflexões intensas. Parte de mim sentia-se invadida, como se meu espaço seguro tivesse sido comprometido. Outra parte reconhecia o esforço de Juliana em manter algum tipo de conexão, mesmo à distância. Na manhã seguinte, enviei uma mensagem simples. Obrigada pelo elogio às pinturas. Como vai a vida em Miami? Era um pequeno passo. Não significava perdão, nem esquecimento, mas talvez fosse o início de algo novo. Não a restauração do que havíamos perdido, mas a construção de algo diferente, mas talvez igualmente valioso à sua maneira.
Um mês depois daquela troca de mensagens inicial, recebi um e-mail inesperado. Não era de Juliana, mas do restaurante onde ela trabalhava em Miami. Prezada senhora Helena Oliveira, entramos em contato para informar que sua filha, Juliana Oliveira, sofreu um acidente de trabalho ontem. Durante seu turno, ela escorregou na cozinha e quebrou o pulso direito. Está recebendo os cuidados médicos necessários, mas como estrangeira sem seguro adequado, enfrenta dificuldades financeiras e administrativas. Ela nos forneceu seu contato como familiar para notificação, embora tenha hesitado muito em fazê-lo. Acreditamos que seja importante que esteja ciente da situação. Atenciosamente, Carlos Mendonça Gerente, Cantinho Brasileiro Restaurant. Rele aquele e-mail várias vezes, sentindo um aperto no peito que não conseguia ignorar. Por mais magoada que estivesse, a ideia de Juliana sozinha e ferida em um país estrangeiro me perturbava profundamente. Tentei ligar para ela, mas as chamadas iam direto para a caixa postal. Enviei um e-mail ao restaurante pedindo mais informações e o contato do hospital onde ela estava sendo atendida. Naquela mesma tarde, recebi uma mensagem direta de Juliana. Mãe, não se preocupe, foi só um pulso quebrado. Estou bem. Não queria que o restaurante te avisasse, mas é política deles notificar familiares. Sinto muito por qualquer preocupação. A mensagem era curta e prática, mas revelava muito nas entrelinhas. Ela não queria me incomodar. Estava sozinha em um país estrangeiro, ferida, provavelmente com dificuldades financeiras devido aos custos médicos, mas seu instinto era não me perturbar com seus problemas. Respondi imediatamente. Juliana, preciso saber em qual hospital você está e que tipo de assistência está recebendo. Por favor, não esconda informações sobre sua saúde de mim. Sua resposta demorou algumas horas. Jackson Memorial Hospital. Já recebi alta. Estou com o pulso engessado e não poderei trabalhar por pelo menos 6 semanas. O gerente disse que guardará minha vaga, mas sem seguro-desemprego ou auxílio-doença, já que minha situação no país é complicada. Entendi o que ela não estava dizendo explicitamente. Estava ilegal nos Estados Unidos, sem rede de proteção social, impossibilitada de trabalhar e com contas médicas para pagar. Liguei para Dr. Maurício naquela mesma noite. Preciso enviar dinheiro para minha filha nos Estados Unidos, expliquei. Ela sofreu um acidente e está em situação difícil. Houve um silêncio do outro lado da linha antes que ele respondesse. Dona Helena, tem certeza? Depois de tudo o que aconteceu? Tenho certeza que ela está sozinha, ferida e sem recursos em um país estrangeiro, respondi firmemente. E apesar de tudo, ainda é minha filha. Entendo, ele disse com um suspiro. Vamos providenciar uma transferência internacional segura. Quanto a senhora pretende enviar? Hesitei por um momento. O suficiente para que ela possa se recuperar adequadamente e retornar ao Brasil se quiser. 50 mil reais. O dinheiro foi transferido no dia seguinte, junto com uma mensagem simples. Para suas despesas médicas e recuperação. Se quiser voltar ao Brasil, há o suficiente para isso também. Juliana respondeu com uma nota de voz, algo que não fazia há anos. Sua voz estava embargada. Mãe, eu não sei o que dizer. Depois de tudo o que fiz a você, ainda se preocupa comigo. Eu não mereço isso. De verdade, não mereço. A sinceridade daquela admissão me atingiu de uma forma que não esperava. Não era manipulação nem vitimização. Era o reconhecimento genuíno de alguém confrontando suas próprias falhas. Não estou fazendo isso porque você merece, respondi honestamente. Estou fazendo porque é o tipo de pessoa que escolho ser. Não quero que o que você e Ricardo fizeram me transforme em alguém amarga e vingativa. Nos dias seguintes, mantivemos contato regular. Juliana me enviava atualizações sobre sua recuperação, fotos do pulso engessado, detalhes sobre os medicamentos e fisioterapia. Gradualmente, nossas conversas começaram a se estender para outros assuntos. Ela me contou sobre a vida em Miami, as pessoas que conheceu, as dificuldades de ser imigrante, as pequenas alegrias que encontrava apesar da situação precária.
Contei a ela sobre minhas pinturas, meus novos amigos no condomínio, as aulas de aquarela. Foi durante uma dessas conversas que Juliana fez a pergunta que ambas estávamos evitando. Mãe, você acha que um dia vai conseguir me perdoar? Não respondi de imediato. Era uma pergunta complexa demais para uma resposta rápida. Perdão não é algo que se concede de uma vez só, Juliana, disse finalmente. É um processo. Estou tentando dia após dia. Mas a confiança é algo diferente. Foi completamente destruída e não sei se algum dia será totalmente reconstruída. Eu entendo, ela respondeu. E aceito isso. Só queria que soubesse que mesmo que nunca mais confie em mim, estou comprometida em tentar ser uma pessoa melhor. Não por você ou pelo seu perdão, mas porque finalmente entendi o monstro que me tornei. Aquela conversa abriu uma porta que havia permanecido fechada entre nós. Não era reconciliação total, nem esquecimento do passado, mas um reconhecimento honesto da realidade. Ambas estávamos feridas, ambas estávamos tentando seguir em frente, cada uma à sua maneira. 3 meses se passaram. O pulso de Juliana se curou e ela voltou ao trabalho no restaurante. Continuou enviando pequenas quantias mensalmente, insistindo em devolver o dinheiro que havia me roubado, mesmo que isso levasse décadas. Em uma tarde de domingo, enquanto pintava na varanda, recebi uma ligação inesperada. Helena, é Ricardo. Fiquei momentaneamente sem reação. Desde o incidente no aeroporto, não havíamos trocado uma única palavra diretamente. O que você quer, Ricardo? Pedir desculpas pessoalmente. Ele respondeu, a voz soando estranhamente humilde. Estou cumprindo minha pena. Uso tornozeleira eletrônica, faço serviços comunitários em uma instituição para idosos e tem sido uma experiência transformadora. Transformadora, repeti, incapaz de esconder o ceticismo. Sei que parece clichê, ele continuou, mas cuidar de idosos abandonados por suas famílias, ouvir suas histórias, ver seu sofrimento, me fez enxergar o que estávamos prestes a fazer com você. É imperdoável. Permaneci em silêncio, ouvindo. Não estou pedindo perdão, dona Helena. Sei que não o mereço. Só queria que soubesse que estou genuinamente arrependido e que estou tentando fazer algo para compensar, mesmo sabendo que nunca será suficiente. Por que está me dizendo isso agora? Perguntei. Porque acho que você merece saber que o que fez, nos expor, nos processar, não foi em vão. Que, pelo menos em mim, causou uma verdadeira reflexão. Depois daquela ligação, passei dias pensando sobre perdão, justiça e redenção. Será que pessoas que planejaram algo tão cruel poderiam realmente mudar? Ou era apenas outra manipulação, mais sutil e sofisticada? Decidi que, independentemente da sinceridade deles, meu foco precisava permanecer em minha própria reconstrução. As aquarelas, os novos amigos, minha pequena casa acolhedora. Essas eram minhas conquistas, minha nova vida. Então, em uma tarde chuvosa de abril, exatamente 1 ano após o incidente no aeroporto, recebi uma carta registrada. Era de Juliana. Querida mãe, hoje faz 1 ano desde aquele dia terrível no aeroporto de Guarulhos. 1 ano desde que demonstrei o pior de mim, traindo a pessoa que mais deveria proteger e valorizar. Nestes 12 meses, aprendi mais sobre mim mesma do que em toda a minha vida anterior. Aprendi sobre ganância, sobre como justificamos nossas piores ações, sobre como é fácil perder nossa humanidade quando colocamos posses materiais acima dos laços familiares. Também aprendi sobre consequências, sobre recomeços difíceis, sobre viver com o peso de erros imperdoáveis. Estou enviando junto com esta carta um presente. Não é algo que possa compensar o que fiz, mas é um símbolo do que aprendi e de quem estou tentando me tornar. Com amor e arrependimento eterno, Juliana. Junto à carta, havia um pacote embrulhado com cuidado. Dentro, encontrei um pequeno quadro pintado à mão, uma tentativa de aquarela retratando a fachada da minha casa no condomínio, claramente baseada em fotos que seu Antônio deve ter enviado. Não era tecnicamente perfeito, mas havia sido feito com óbvio esforço e dedicação. No verso da pintura, uma inscrição simples.
Lar é onde somos amados incondicionalmente. Sinto muito por ter esquecido isso. Aquela pequena aquarela amadora me tocou de uma forma que presentes caros jamais conseguiriam. Era o esforço genuíno de alguém tentando estabelecer uma conexão através da arte que havia se tornado meu refúgio e paixão. Naquela noite, pela primeira vez, tirei o álbum de fotografias que Juliana havia me enviado meses antes e o folheei página por página. Memórias felizes, momentos compartilhados, uma história familiar que, apesar da traição recente, havia existido e sido real. Chorei pelas oportunidades perdidas, pelos sonhos desfeitos, pela família que um dia fomos e nunca mais seríamos. Mas também chorei por algo novo que começava a nascer. Não a restauração do que foi destruído, mas a possibilidade de algo diferente, construído sobre as ruínas, com mais consciência e talvez com mais autenticidade. No dia seguinte, enviei uma mensagem a Juliana. Recebi sua carta e o quadro. Obrigada por ambos. Se estiver interessada, posso te dar algumas dicas sobre técnicas de aquarela. Sua resposta foi quase imediata. Adoraria isso, mãe. Mais do que posso expressar. As semanas seguintes trouxeram uma nova dinâmica à minha relação com Juliana. Começamos a fazer videoconferências semanais onde eu dava instruções básicas sobre pintura em aquarela. Era estranho e reconfortante ao mesmo tempo. Um território neutro onde podíamos nos reconectar sem a pressão imediata do passado. Você precisa respeitar a água, expliquei durante uma dessas sessões, mostrando como o pigmento se espalhava no papel úmido. Não pode controlá-la completamente. Tem que aceitar que ela vai seguir seu próprio caminho e trabalhar com isso, não contra isso. Como relacionamentos, observou Juliana quietamente. Nossos olhares se encontraram através da tela e percebi que estávamos falando de muito mais que técnicas artísticas. Em Miami, Juliana continuava sua vida modesta. Foi promovida a gerente assistente do restaurante, continuava enviando pequenas quantias mensais para mim, que eu secretamente estava guardando em uma poupança separada, e havia iniciado um curso noturno de administração de empresas em uma faculdade comunitária. É difícil estudar depois de um dia inteiro no restaurante, confessou ela durante uma de nossas conversas. Mas quero construir algo sólido aqui. Mostrar para mim mesma que posso conquistar coisas por mérito próprio, não roubando ou enganando. Ricardo continuava cumprindo sua pena no Brasil. Ocasionalmente, Juliana mencionava ter notícias dele, mas eu não perguntava detalhes, e ela respeitava essa distância que eu mantinha. Em uma tarde quente de agosto, recebi uma ligação de Dr. Maurício. Dona Helena, preciso informá-la que o apartamento de sua filha e Ricardo foi leiloado pela Justiça como parte da indenização ao Fundo de Amparo a Idosos. Entendo, respondi, sentindo um nó na garganta. Por mais justificada que fosse aquela medida, havia algo definitivamente triste em ver o lar da minha filha, um lugar onde eu mesma havia morado, ser tomado dessa forma. Há mais uma coisa, continuou ele. O juiz determinou que sua pensão alimentícia seja suspensa, considerando que a senhora já recuperou seus bens e, como indicado em seu depoimento, não deseja mais punições adicionais à sua filha. Aquilo me surpreendeu. Eu não solicitei isso. Não, mas o juiz levou em consideração sua atitude ao enviar dinheiro para ajudá-la após o acidente, bem como suas declarações sobre buscar uma forma de reconciliação. Ele considerou que manter as punições financeiras não serviria ao propósito de justiça neste caso específico. Quando desliguei, fiquei pensando nas reviravoltas da vida. Um ano atrás, eu havia sido abandonada no aeroporto com $10, traída pelas pessoas que deveriam me amar e proteger. Agora, essas mesmas pessoas enfrentavam as consequências de suas ações, enquanto eu encontrava uma vida nova e inesperadamente satisfatória. Naquela noite, liguei para Juliana e contei sobre a decisão do juiz. É uma notícia boa para você, comentei. Menos uma preocupação financeira. Não muda nada para mim, ela respondeu firmemente. Vou continuar enviando o dinheiro mensalmente. Não é mais uma obrigação legal, mas é uma obrigação moral que assumo voluntariamente. Sua determinação me tocou profundamente.
Não precisa fazer isso, filha, disse, usando o termo filha pela primeira vez em nossa conversa depois de tanto tempo. Você está reconstruindo sua vida, precisa desse dinheiro. E você não precisava enviar dinheiro quando quebrei meu pulso, ela argumentou. Ou me ensinar aquarela, ou sequer atender minhas ligações. Algumas coisas fazemos não porque são obrigatórias, mas porque são corretas. Aquelas palavras ficaram comigo por dias. Juliana estava demonstrando, consistentemente, que havia aprendido algo genuíno com toda aquela experiência traumática. Em setembro, fui convidada para expor minhas aquarelas em uma galeria local de Belo Horizonte. Meus trabalhos haviam chamado a atenção durante uma exposição comunitária e agora teria minha primeira mostra individual. É uma grande honra, comentou seu Antônio quando contei a notícia. Suas pinturas merecem ser vistas por mais pessoas. A preparação para a exposição me manteve ocupada e animada. Selecionei 20 obras, trabalhei em algumas novas especialmente para o evento e auxiliei na criação do catálogo e materiais promocionais. Uma semana antes da abertura, recebi uma mensagem de Juliana. Mãe, pedi uma semana de folga no trabalho. Vou estar em Belo Horizonte para sua exposição. Se você preferir que eu não apareça, entenderei completamente. Apenas me avise. Aquela mensagem me pegou completamente desprevenida. Juliana estaria disposta a voar de Miami ao Brasil apenas para ver minha exposição de pinturas? Depois de mais de um ano sem nos vermos pessoalmente? Precisei de algumas horas para processar meus sentimentos. Havia ansiedade, sem dúvida. Como seria reencontrar pessoalmente alguém que havia me ferido tão profundamente? Mas também havia curiosidade e, admito, um desejo de ver minha filha novamente, de observar pessoalmente as mudanças que ela alegava ter passado. Você será bem-vinda na exposição, respondi finalmente. Se quiser, pode ficar em minha casa durante sua estadia. Foi uma oferta que surpreendeu até a mim mesma. Convidar Juliana para minha casa, meu espaço seguro, conquistado depois de tanta dor, era um passo significativo. Tem certeza, mãe? Posso facilmente ficar em um hotel. Tenho certeza, respondi. O quarto de hóspedes está pronto. Os dias seguintes foram de preparação dobrada, para a exposição e para a chegada de Juliana. Havia uma parte de mim que ainda esperava uma decepção, que ela cancelaria a viagem no último minuto, ou que chegaria e de alguma forma revelaria que toda aquela mudança era apenas uma elaborada manipulação. Mas na data marcada, às 14h37, a campainha da minha casa tocou. Abri a porta e lá estava ela, minha filha, visivelmente mais magra, com o cabelo mais curto, olheiras pronunciadas, mas com um sorriso nervoso e olhos que imediatamente se encheram de lágrimas ao me ver. Oi, mãe, ela disse, sua voz quase um sussurro. Ficamos ali paradas por um momento, o peso de tudo o que havia acontecido entre nós pairando no ar. Então, sem planejar, abri meus braços. Juliana hesitou por um instante, como se não acreditasse no gesto, antes de se aproximar lentamente e me abraçar. Senti seu corpo tremer com soluços contidos. Eu sinto muito, ela repetia entre lágrimas. Sinto muito, mãe. Eu sei, respondi, sentindo minhas próprias lágrimas escorrerem. Eu sei. Não era perdão completo. Não era esquecimento. Era simplesmente o reconhecimento de que estávamos ali, duas pessoas imperfeitas, tentando encontrar um caminho através da dor que havíamos causado uma à outra. Os dias que precederam a exposição foram de ajustes e redescoberta. Juliana e eu nos movíamos cautelosamente pela casa, como duas pessoas aprendendo uma nova dança, tentando não pisar nos pés uma da outra. Ela observava com genuíno interesse minha rotina no condomínio, meus novos amigos, minha paixão pela pintura. Parecia sinceramente feliz por mim, sem o ressentimento ou inveja que eu temia encontrar. Você floresceu, mãe, comentou uma noite, enquanto me observava adicionar os toques finais em uma aquarela. Nunca te vi tão plena. A adversidade às vezes nos revela partes de nós mesmos que não conhecíamos, respondi, sem tirar os olhos da pintura. Ou nos obriga a olhar para partes que preferíamos ignorar, ela acrescentou baixinho.
Nossas conversas frequentemente atingiam esse nível de reflexão, breves, mas carregadas de significado. Aos poucos, fomos construindo uma nova forma de comunicação, baseada não mais nas expectativas ou papéis tradicionais de mãe e filha, mas em duas adultas que compartilhavam um passado doloroso e tentavam encontrar um caminho adiante. Na tarde anterior à exposição, enquanto tomávamos chá na varanda, Juliana abordou o assunto que estávamos evitando. Ricardo perguntou se podia vir também. Ela disse, os olhos fixos na xícara. Disse a ele que não era apropriado, que você precisava de espaço e tempo. Senti um aperto no peito ao ouvir o nome dele. Você ainda mantém contato regular com ele? Ela assentiu lentamente. Estamos tentando entender o que aconteceu conosco, como duas pessoas comuns se transformaram naquilo. E chegaram a alguma conclusão? Várias, na verdade, ela respondeu, finalmente me olhando diretamente. Ganância, obviamente, mas também uma espécie de desconexão moral gradual. Cada pequena transgressão tornava a próxima mais fácil. Começou com usar seu cartão para uma compra necessária, depois para um pequeno luxo, e antes que percebêssemos, estávamos justificando planos para te abandonar. A franqueza daquela descrição era perturbadora, mas também estranhamente reconfortante. Não havia mais subterfúgios entre nós. Vocês planejam reatar? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com a pergunta direta. Não, ela respondeu sem hesitação. O que fizemos juntos criou um vínculo tóxico entre nós. Cada vez que olho para ele, lembro da pessoa horrível que me tornei. E sei que ele sente o mesmo. A noite da exposição chegou. A pequena galeria no centro de Belo Horizonte estava elegantemente decorada, com minhas 20 aquarelas iluminadas perfeitamente. Amigos do condomínio vieram em peso para me apoiar. Dona Cecília, ainda mais frágil, mas determinada a estar presente, não soltava meu braço, orgulhosa como se fosse minha mãe. Juliana se manteve discretamente em segundo plano, permitindo que eu aproveitasse meu momento sem complicações. Percebia, observando atentamente cada interação, cada sorriso, cada abraço que eu recebia, testemunhando a vida que eu havia construído sem ela. Esta aqui é particularmente tocante, comentou uma crítica de arte local, parando diante de uma das minhas pinturas mais pessoais. Um banco vazio em um aeroporto movimentado, com figuras borradas passando ao redor. Há tanta solidão e, ao mesmo tempo, tanta possibilidade nesta cena. Obrigada, respondi. Foi inspirada em um momento transformador da minha vida. Juliana, que estava próxima o suficiente para ouvir, desviou o olhar, os lábios apertados em uma linha tensa. Ao final da noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, ela se aproximou timidamente. Mãe, estou tão orgulhosa de você. Suas pinturas são... Elas contam uma história de dor, mas também de superação. É realmente inspirador. Obrigada, filha, respondi. E notei como seus olhos se iluminaram ao ouvir aquela palavra. Filha, novamente de meus lábios. No caminho de volta para casa, caminhamos em silêncio lado a lado. A noite estava estrelada e surpreendentemente quente para setembro. Decidi estender minha estadia por mais alguns dias, ela disse subitamente. Se não for incômodo para você. Não é incômodo, respondi. Na verdade, há um lugar que gostaria de te mostrar amanhã. Na manhã seguinte, levei Juliana ao cemitério onde seu pai estava enterrado. Pedro havia falecido há quase 4 anos, mas esta era a primeira vez que visitávamos seu túmulo juntas desde o funeral. Colocamos flores frescas e ficamos ali em silêncio por alguns minutos. Então, sem planejar, comecei a falar. Seu pai sempre acreditou no melhor das pessoas. Mesmo quando decepcionado, ele dizia que todos merecem uma segunda chance. Juliana engoliu em seco, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Ele ficaria devastado com o que aconteceu entre nós, continuei. Mas acho que também ficaria orgulhoso de como estamos tentando encontrar um caminho de volta uma para a outra. Você realmente acredita nisso, mãe? Que podemos encontrar um caminho de volta? Olhei para ela, minha única filha,
a menina que embalei em meus braços, a adolescente que orientei através das dificuldades da vida, a adulta que quase destruiu a minha. Havia dor ali, sem dúvida. Traumas que talvez nunca cicatrizassem completamente. Mas também havia possibilidade. Não de volta ao que éramos antes, respondi honestamente. Esse caminho está fechado para sempre. Mas talvez possamos encontrar um novo caminho. Um que seja mais verdadeiro, mais consciente. Juliana assentiu, enxugando as lágrimas. É tudo o que posso pedir. Nos dias que se seguiram, estabelecemos uma rotina tranquila. Café da manhã juntas, cada uma seguindo suas atividades durante o dia, jantares onde compartilhávamos histórias e reflexões. Não era a relação mãe-filha tradicional que tínhamos antes. Era algo diferente, mais cauteloso, mas também mais autêntico. Na véspera de sua partida, enquanto arrumava suas poucas malas, Juliana me entregou um envelope. "O que é isso?" perguntei. "Abra." Dentro havia uma passagem aérea para Miami, datada para 3 meses depois. "É apenas uma ideia", ela explicou rapidamente. "Pensei que talvez você gostasse de conhecer Miami, ver onde moro, conhecer o restaurante, mas entendo completamente se for cedo demais ou se simplesmente não quiser." Olhei para aquela passagem, sentindo o peso da oferta. Era um convite não apenas para visitar um lugar, mas para dar um passo significativo em nossa reconstrução. "Vou pensar nisso", prometi, guardando o envelope. Na manhã seguinte, levei Juliana ao aeroporto. A ironia daquele momento não passou despercebida por nenhuma de nós. Mais de um ano atrás, havia sido abandonada naquele mesmo local com apenas $10. "Desta vez estou saindo com seu conhecimento e bênção", ela comentou com um sorriso triste enquanto nos aproximávamos do portão de embarque. "E com muito mais que $10, espero", respondi, tentando aliviar o momento com humor. Seu rosto se contraiu com uma mistura de dor e gratidão pelo momento leve. "Mãe, eu sei", interrompi suavemente. "Também sinto muito pelo que aconteceu. Não pelo que fiz para me proteger, mas por termos chegado àquele ponto." Ela assentiu, entendendo as nuances daquele quase perdão. Nos abraçamos longamente antes que ela passasse pelo controle de segurança. Não era um abraço de total reconciliação, ainda havia muitas cicatrizes entre nós, mas era um abraço genuíno, carregado de esperança e possibilidade. Enquanto a observava se afastar, pensei no incrível caminho que havia percorrido desde aquele dia terrível. Do desespero à determinação, da vítima à sobrevivente, da mãe abandonada à artista reconhecida. E talvez o mais surpreendente, da vingança justificada à possibilidade de perdão. Não era um final perfeito, a vida raramente oferece esses. Era um processo contínuo, com altos e baixos, avanços e recuos. Mas era real, e havia dignidade nele. 3 meses depois, embarquei em um avião para Miami, não apenas para visitar minha filha, mas para continuar escrevendo nossa história. Uma história de traição e perda, sim, mas também de resiliência, crescimento e a eterna possibilidade de recomeços. Porque às vezes a verdadeira vitória não está em derrotar completamente quem nos feriu, mas em recusar-se a permitir que a mágoa defina quem nos tornamos. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.